Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches, eu tô aqui no canal do Rodrigo pra gente bater um papinho sobre fundos imobiliários mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema polêmico, os famosos FOFs, né? Os fundos de fundos. A gente vai falar um pouquinho sobre a estratégia de carteira deles, a estratégia de alocação, a rentabilidade e o dividend yield entregue. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de ativos, isso aqui é só educação financeira, é só um estudo que a gente faz para contribuir com o seu conhecimento. Eu escolhi dois fundos bem grandes, o MGFF11 e o HFOF11, para a gente tomar essa base, fazer esse estudo e conhecer um pouquinho mais e especialmente entender como o FOF pode agregar especialmente no seu conhecimento. Então bora pro vídeo. Sócio, dando início ao nosso estudo sobre fundos de fundos, peguei dois fundos imobiliários que têm estratégias diferentes, carteiras diferentes, rentabilidades diferentes, e aí eu quero mostrar para vocês tudo sobre esses dois FOFs e por que eu quis fazer esse estudo. Vocês vão entender tudo certinho. Muita gente torce o nariz um pouquinho sobre FOFs, então a gente vai entender por que vale a pena pelo menos conhecer, olhar a carteira desses fundos. Então, nosso estudo aqui iniciando pelo MGFF11, administrador BTG Pactual, gestora é a Mogno Capital, mandato TVM, segmento TVM, assim como o HFOF também mandato TVM, segmento TVM, já o HFOF tem administrador a Red Investimentos TVM, e tem como gestor a Red Investimento Real Estate. Ambos têm gestão ativa. Por que ambos são mandato e segmento TVM? Porque, segundo a deliberação da Anbima, esses fundos investem mais de 2/3 do patrimônio líquido deles em títulos e valores imobiliários relacionados ao setor imobiliário. O que é isso? Ações de empresas do setor imobiliário, LCI, CRI, LIG, que são títulos de renda fixa do setor imobiliário, e principalmente cotas de fundos de investimento imobiliário. Esse é o foco principal dos fundos de fundos, né? Cotas de outros FIIs. Participação do MGFF11 no IFIX de 0,95%, já o HFOF uma participação maior de 2,7%, um peso maior dentro do IFIX. História um pouquinho da Mogno Capital, a gente sempre gosta de passar para vocês um pouquinho, um briefing, né, da história da gestora. É importante para a gente conhecer a gestora, para entender quem que é. Ela foi fundada em 2015 por uma equipe base que trabalhou na Reding Grifo. Reding Grifo, que é uma das primeiras gestoras de real estate no Brasil. Ela foi depois aglutinada, né, comprada pela Credit Suisse, e aí foi fundada a CSHG, que é uma gestora muito forte, tem vários fundos. É a gestora, por exemplo, do HGLG, que é um fundo de logística bem conhecido, que a gente já fez o primeiro vídeo aqui no canal sobre o HGLG11, vai ficar aqui no card se você tiver interesse. Ela atua também em Wealth Management, tanto em gestão local quanto em gestão offshore de patrimônio, ou seja, aquelas pessoas que têm um patrimônio já abastado, um patrimônio bem formatado, eles podem ir até a Mogno, que a Mogno vai fazer uma indicação de carteira de alocação tanto no Brasil quanto no exterior. Atua também como asset, né, tanto em private equity quanto venture capital e investimentos imobiliários. Para quem não sabe, private equity é aquele investimento em empresas já desenvolvidas, empresas fortes, mas que não têm ações negociadas em bolsas, ou seja, são empresas fechadas, de capital fechado. Muitas vezes essas empresas já estão até em vias de serem lançadas na bolsa, mas aí elas recebem esse investimento privado ainda. E a Venture Capital é aquele investimento que se dá em pequenas e médias empresas. Não chega a ser em startups, mas são pequenas e médias empresas que ainda não tiveram aquele crescimento tão esperado, então elas têm um grande potencial, elas têm um futuro promissor. E na B3 eles têm apenas o MGFF11, nosso fundo de fundos estudados hoje. Já o histórico da Red Investimentos, ela foi fundada em 2017, também por uma equipe que estruturou a área de real estate na Reding Grifo lá em 2013, ou seja, interessante isso, ambas gestoras têm raízes, têm fundamento ali na Reding Grifo, né, que é uma gestora muito conceituada, muito solidificada, então eu achei interessante essa proximidade das duas gestoras. Ela possui um fundo multimercado que atua em investimento em renda fixa, moeda, commodity, crédito, tanto no Brasil quanto no exterior, e ela possui 17 fundos imobiliários listados. Achei muito interessante, não sabia, nessa pesquisa para vocês a gente aprende muito, e entre esses fundos listados tem alguns bem conhecidos, como o HGBS e o FIGS, que são fundos de shopping, e o HLOG, um fundo de logística. Um pouquinho do histórico do MGFF11, ele fez a IPO em 3 de abril de 2018, pico de cotação dele lá em 3 de janeiro de 2020 a R$ 132,99, vale de cotação R$ 74,00 em 23 de março de 2020,
foi mais ou menos o vale de cotação de todos os fundos imobiliários, o ápice da crise, né, da pandemia. O preço atual dele, R$ 85,93, a gente vê que ele não conseguiu voltar tão forte ainda da crise, né? Ainda está um preço abaixo do normal para esse fundo. E o total de emissões dele já foram 5. A primeira emissão dele em fevereiro de 2018, ele captou algo em torno de 120 milhões de reais, com 1.200.000 cotas, né? Uma captação grande, iniciou grande esse fundo. Depois, em 2019, ele fez 3 emissões. Ele surfou aí a onda dos fundos imobiliários. 2019 teve um boom, né, de fundos imobiliários. Esse ano esse boom continuou, 2020 foi muito forte para fundos imobiliários também. Ele fez a emissão em maio, em julho e em novembro ele captou um total de 650 milhões, com 6,2 milhões de cotas ofertadas. E agora em abril de 2020 ele fez a quinta emissão dele, captou 104 milhões, sendo 1,2 milhões de cotas já integralizadas. Então esse capital entrou para o fundo e depois ele não fez novas emissões. Acho que até a gestora vacilou um pouquinho, de repente podia ter aproveitado um pouquinho, ter crescido esse fundo e ter feito novas emissões, mas a gestora preferiu assim. E o HFOF, ele fez a IPO em 1º de março de 2018, então ambos os fundos fizeram a IPO bem próximo, né? O HFOF em março, o MGFF em abril. Pico de cotação dele, 7 de janeiro de 2020, R$ 127, vale de cotação R$ 85,50, também 23 de março, assim como o MGFF 11. E o preço atual dele já está em 103,34, quer dizer, ele já teve uma alta muito maior que o MGFF11 e a gente vai saber disso, a gente vai entender certinho isso. E olha que coisa incrível, esse fundo com um pouquinho mais de 2 anos, quase 3 anos na verdade, né? Já fez 9 emissões, um fundo que cresceu muito, que desenvolveu muito rápido. Primeira emissão dele, em fevereiro de 2018, captou 221 milhões de reais com 2,21 milhões de cotas. Em 2018 ainda ele fez outra emissão, em maio de 2018 ele captou 14 milhões, uma emissão pequenininha, só 156.300 cotas ofertadas, uma emissão bem abaixo do VP. Eu quis frisar aqui porque o fundo vinha com um VP de R$100, depois fez essa emissão a 87,74, muito abaixo. A gente não gosta muito de emissão abaixo do VP, eu já falei isso aqui no canal para vocês, mas tem um porém, essa emissão foi bem pequena, então foi bem tranquilo pro direito de preferência do atual cotista, né, para ele continuar no fundo, crescer a parcela dele dentro do fundo, não ser diluído. Então não acho que foi tão problemático assim na época. Em 2019 foram 4 emissões, né? O fundo foi com tudo, voou esse ano aí, ó, em janeiro, em abril, em julho e em outubro ele fez 4 emissões, captou 473 milhões. E depois em 2020 já fez 3 emissões, fevereiro, junho e outubro, captou um total de 306 milhões com as 2 primeiras emissões. E dessa de outubro ele ainda não encerrou, ele já angariou 238 milhões só em direitos de preferência, mas ainda está na fase de investidores profissionais alocarem, né? Então esse fundo vai ter uma captação gigantesca. Um comparativo dos dois fundos, o PL do MGFF11, 786 milhões, PL do HFOF, 1,9 bilhão, bem maior o HFOF. Isso não quer dizer que um é melhor ou pior, isso quer dizer que eles são diferentes. Valor de mercado do MGFF11, 777 milhões, o valor de mercado do HFOF, 1,95 bilhão. PVP do MGFF11, 0,99, então tá bem próximo do PVP ali. Já o PVP do HFOF em 1,03, um pouquinho de ágio, também está bem próximo do PVP. É o comum os fundos de fundos ficarem em torno de 1. Número de cotistas do MGFF11, 50.200. Número de cotistas do HFOF, 58.055. Liquidez diária do MGFF11, 1,9 milhão. E a liquidez diária do HFOF, 4,6 milhões. Então são fundos grandes, os dois são fundos grandes, tá? Embora o HFOF seja bem maior que o MGFF11, em termos de fundos imobiliários ambos são grandes, eles têm patrimônios muito grandes, eles têm um número de cotistas muito grandes e eles têm uma liquidez diária muito grande. Então isso dá um conforto, especialmente para o iniciante, para quem está começando, de repente conhecer esses fundos, porque são fundos grandes, são fundos solidificados, são fundos com bastante cotista, com uma liquidez que permite que você entre e saia do fundo com tranquilidade. Seguindo aqui o comparativo, o MGFF11 ele tem taxa de gestão e administração de 1% do valor de mercado do fundo, mais uma taxa de performance de 20% sobre a variação do IGPM, mais 3% ou 4,5%, o que for maior. A gente sabe aí que o IGPM está batendo 20%, então é impossível o MGFF ou qualquer outro fundo conseguir bater essa variação. Então não vai ter taxa de performance agora para o MGFF11, lembrando que essa taxa de performance é paga semestralmente.
Já o HFOF tem uma taxa de 0,6% do valor de mercado, uma taxa mais baixa, e a taxa de performance dele de 20% sobre o QCD e o IFIX. Dividend Yield de 12 meses do MGFF11, 8,58%. Dividend Yield do HFOF, 9,45%. O HFOF com um Dividend Yield um pouco maior, mas ambos com Dividend Yield muito bons. E o Dividend Yield atual do MGFF11, 0,57%. O atual do HFOF, 0,53%. A gente vê até que o último, o MGFF11, esteve na frente em termos de rendimento. E aí, esse comparativo de rentabilidade num período de 2 anos, muito interessante. Essa rentabilidade representa variação na cota mais entrega de rendimento, tá? Então é isso que esse gráfico está mostrando para a gente, quanto valorizou a cota e quanto o fundo entregou de rendimentos, que essa rentabilidade é ajustada pelo resultado, né, de rendimento. Aqui a gente indica sempre a fonte, né? A fonte desse gráfico é o Status Invest, um site muito interessante para fazer pesquisa, para fazer estudo. E olha que interessante, ambos os fundos, durante esse período, ficaram boa parte do tempo acima do IFIX, né? A gente vê o amarelinho aqui, o MGFF11, ele teve algum período aqui entre agosto e dezembro de 2019 à frente até do HFOF. Depois, em 2020 todo, ele ficou abaixo do HFOF e agora no finalzinho, né? Agora entre setembro e novembro ele ficou abaixo até do IFIX. Hoje ele tem uma rentabilidade de 17,07%, o IFIX tem uma rentabilidade de 21,86% e o HFOF, aqui ó, nesse período de 2 anos nunca ficou abaixo do IFIX, olha que interessante. E aqui ele abriu né, uma curva muito expressiva frente ao IFIX e frente ao MGFF11 com 38,34% de rentabilidade. E aqui o comparativo desses dois fundos em termos de carteira, olha que interessante, ambos os fundos têm carteiras bem grandes, tá? No próximo slide a gente vai falar disso, mas ambos os fundos têm carteiras grandes. É interessante também a gente ver essa alocação por segmento, ambos os fundos com uma diversificação bem grande de segmentos, corporativo aqui dominando um pouquinho no MGFF11, mas ele tem fundo de fundos, tem renda urbana, tem desenvolvimento shopping, logística, recebíveis. Tem praticamente de tudo. A HFOF não fica atrás não, ele tem aqui corporativo, logístico, imobiliários que são os recebíveis, tem shopping, agência, varejo, residencial. E aqui no próximo slide a gente já vai comentar disso, mas antes eu peço para você deixar aquele like, deixar o comentário, transmitir esse conteúdo para os seus amigos, passar para frente, isso é muito importante para a gente, é muito importante para o canal, para o crescimento do canal, para a gente levar esse estudo para mais gente. Sempre lembrando, pessoal, isso aqui é um vídeo de estudo. Eu não faço recomendação de compra, de venda de ativo, eu não sou analista, eu só passo um estudo que eu faço para mim, para o meu entendimento, para a minha carteira, para as minhas alocações e passo e transmito isso para vocês, tá? Espero que vocês levem sempre isso aqui como um estudo, como uma fonte de aprendizado, de conteúdo, de termos, de jargões do setor, mas nunca como qualquer tipo de recomendação. A gente não pode, a gente sequer gostaria de fazer qualquer tipo de recomendação, porque a gente entende que o estudo, o conhecimento é muito mais importante para você tomar suas decisões. E aqui alguns pontos para a gente debruçar então nessas carteiras. Olha que interessante. Os dois fundos imobiliários são gigantes. 26 fundos imobiliários na carteira do MGFF11, 25 fundos imobiliários na carteira do HFOF, então muitos fundos imobiliários ali dentro. E olha que legal, apesar de serem muito grandes, só HSML11, que é um fundo de shopping, e o BCFF11, que é um fundo de fundos, estão nas duas carteiras. Muito interessante isso, né? Achei bem bacana, eu esperava encontrar mais fundos entre eles e como eu disse para vocês, esse estudo vale para vocês e vale para mim também. Ambos têm exposição maior no setor corporativo, o MGFF11 um pouquinho maior, 32% do patrimônio líquido dele, já o HFOF 25%. MGFF11 ele tem só 9% de logística, HFOF tem 22%, achei interessante esse dado porque logística teve um boom agora em 2020, mas isso tem sentido, isso faz sentido com a estratégia do fundo. A gente vai ver por que eu peguei esses dois fundos, por que eles têm estratégias diferentes, por que vale o estudo. O MGFF11 tem desenvolvimento na carteira, a gente viu 2%, né, do PL em desenvolvimento. Desenvolvimento é sempre mais arriscado, ele tem um esquema de sazonalidade de rendimento, né, conforme vão sendo entregues as obras, as incorporações, mas ele costuma dar um retorno muito mais alto, então pode esperar que quando estiver perto de entrega dessas obras, esse fundo vai ter um rendimento bem mais avantajado. E o HFOF tem fundos de agências.
as agências costumam pagar rendimentos muito bons, embora a gente tenha que ter aquele cuidado, porque muitas agências físicas estão sendo fechadas pelos bancos, então é algo para a gente ficar esperto, ficar de olho aí. Ambos os fundos têm 20% em recebíveis, né? Mesma parcela do patrimônio líquido. O MGFF11 ele é mais focado em FII de papel high grade, que são aqueles fundos de papel mais seguros, né? Com operações corporativas, geralmente taxas um pouquinho menores. Aqui eu coloquei os fundos de papel que ele tem, que é o Vigir, o SADI 11 e o CVBI. Esses três fundos eles têm maior parte dos CRIs deles em corporativo mesmo e muitos atrelados ao CDI. Já o HFOF ele tem uma variedade maior de FII de papel e ele tem aqui três fundos bem high yield, né, que entregam um resultado maior, mas tem mais risco, o KNHI, o FEXC e o Habitat. Esses três fundos eles têm CRI pulverizado, né, ali no setor corporativo e no setor de loteamento, que são bem mais arriscados. E aí a gente vai entender também, conforme a estratégia desses dois fundos, porque a razão disso aqui. O FII de papel ele costuma dar uma sustentação melhor. De repente a Selic pode ter um boom, pode ter um spread alto do nada. Isso vai proteger o MGFF11. Já o HFOF, voltado para esses FIIs de papel high yield, espera mais rendimento, mais rentabilidade para o cotista em termos de resultado a cada mês. Por isso que faz sentido dentro da estratégia deles. Ambos possuem outro FOF na carteira, a gente já falou, o BCFF11. O MGFF ele tem apenas dois FIIs monoativos, achei interessante, o FPAB e o ALMI11, ambos do setor corporativo. Já o HFOF tem 9 fundos monoativos, né? O GRLV, que é de logística. Já o GTWR, o PRSV, o Terra, o CEOC, o CEBOP, o FMOF são todos de corporativos, de lajes corporativas. Já o FVPQ e o HPDP são fundos de shoppings. A estratégia de investimentos aí a gente passa a entender tanto a questão da rentabilidade, tanto a questão da carteira, tanto a questão de dividend yield, por que esses fundos renderam diferente em 2020. O MGFF11, a gente vê que ele é um fundo reconhecidamente voltado para ganho de capital. O que isso significa? Significa que esse fundo, ele compra fundos imobiliários visando vendê-los posteriormente com valor maior. Então ele vê ali uma oportunidade de mercado, compra o fundo, coloca na carteira e mais para frente procura vender, dando esse rendimento de ganho de capital para o cotista, basicamente um swing trade ali. E 38% em renda. Por que a renda? Porque é a renda que mantém o rendimento numa forma comum. A gente viu que, por exemplo, nesse ano de 2020, depois da crise ali em março, o IFIX ele lateralizou muito. O que isso significa? Que não houve picos e nem baixas de cotação. Então esse fundo ele não conseguiu desenvolver muito bem a estratégia dele por uma situação de mercado. E aí o que mantém basicamente o rendimento do cotista é a renda, são os fundos voltados para rendimento mesmo, que ele espera encarteirar e levar por muito tempo. Isso a gente vê no resultado. Aqui o MGFF11 ele vai trazendo o resultado, a composição do resultado para a gente trimestralmente. Então a gente observa aqui, ó, que, por exemplo, no segundo trimestre de 2019 e no quarto trimestre de 2019 ele deu resultados bem expressivos de ganho de capital e esse sempre foi o foco do fundo. Agora, do segundo trimestre para o terceiro trimestre, o ganho de capital foi muito baixo, foi isso que eu falei para vocês. O IFIX lateralizou muito, então foi difícil achar oportunidades de fazer boas vendas, por isso que o fundo adquiriu muito pouco de resultado de ganho de capital. Por outro lado, a gente vê que ele entrega um rendimento fruto desses fundos de renda que não é tão linear, né? Ele entrega aqui, de repente 0,68, depois 1,30, aqui foi 1,53, agora foi 0,96, teve um período aqui de 0,91, então não é muito linear. Porque não é a estratégia, não é o business principal desse fundo. A gente vê aqui só para esclarecer para vocês, para quem tiver curiosidade, aqui em 2019 essa despesa é bem maior, porque é quando o fundo paga a taxa de performance, né? Ela é semestral, por isso que é aqui bem maior que nos demais meses. Já a estratégia do HFOF é bem diferente, ele é um fundo bem focado aqui em renda. Ó, 58% do patrimônio líquido dele em fundos imobiliários é voltado para renda. Ele tem aqui só 16% ganho de capital puro, 26% ainda envolve um pouquinho de renda, um pouquinho de ganho de capital. Isso a gente vê também no resultado. A gente vê aqui, ó, que
o resultado de renda, que são aqueles fundos que ele encartera e leva com tranquilidade, são muito mais lineares que do MGFF11. A gente vê aqui, ó, 0,48, 0,50, às vezes tem esses picozinhos aqui mais volta, 0,44, 0,45. Ele fez aqui alguns ganhos de capital, porque ele fez, como ele tem um patrimônio líquido muito grande, esse ganho de capital acaba ficando muito expressivo. Mas a gente vê que, ao contrário do MGFF11, ele tem uma linearização do resultado advindo de renda. Interessante, são fundos de estratégias bem distintas. Finalizando o nosso vídeo, eu quero passar para vocês por que eu quis trazer esse estudo. Primeiro, desmistificar que FOF não bate fixo. A gente vê muita gente, muito youtuber falando: ah, FOF não vale a pena, FOF não bate fixo, FOF é ruim. A gente viu que em 2 anos não é bem assim. Ambos os fundos ficaram muito tempo à frente do IFIX. O HFOF continua dando um spread bem alto frente ao IFIX. O MGFF11 agora de setembro a novembro ficou um pouquinho abaixo, mas no histórico dele ele vem muito bem. Desmistificar também que todo FOF é igual. Poxa, a gente acabou de ver o MGFF11, um fundo focado em ganho de capital, um fundo focado em trade. Já o HFOF é um fundo focado em renda, o patrimônio líquido dele ali quase 60% em fundos imobiliários de renda, então não dá para falar que todo FOF é igual. Além disso, a gente pode de repente compor a carteira com os dois. A gente vê que esses dois fundos têm estratégias tão distintas. De repente você pode sim achar interessante ter os dois fundos imobiliários, os dois FOFs na sua carteira, um para fazer giro, o outro para fazer renda, por que não? Se ele vem tendo um rendimento interessante, vale a pena, vale você pensar nisso. Além disso, os FOFs costumam ter relatórios gerenciais muito completos e podem ser fonte de informação e estudo para você. Você que está conhecendo um pouquinho mais, que está querendo se desenvolver como investidor de fundos imobiliários, eu indico para vocês a leitura de relatório de FOF. É muito interessante, especialmente o relatório do RBRF, que é um fundo da RBR, que é muito interessante. O MGFF também é legal, mas ele é mais sucinto, tem ali acho que 7, 8 páginas. E do HFOF, que veio agora com 17 páginas, muito interessante, falando de macroeconomia, falando o que pode dar sustentação para a economia nacional no futuro, projeções já para os fundos de shopping, de corporativo. Então é bem interessante, vale a pena o estudo. E aí vale a pena você parar, olhar, observar o seu desempenho frente ao desempenho do FOF. A gente viu ali a rentabilidade dos dois e também a entrega de dividend yield dos dois. Se você olhar a sua carteira e ela vem tendo uma rentabilidade, e especialmente eu acho que o investidor de fundo imobiliário é bem rentista, então vale muito olhar para dividend yield. Então se o seu dividend yield ali está mais baixo, de repente você está ali com uma carteira de 6, 6,5%, por que não olhar para um FOF que vem entregando um resultado melhor? Vale a pena, você pode se valer desse conhecimento do FOF. E aí algumas vantagens e desvantagens. Vantagens de você ter FOF: uma diversificação natural, o dinheiro ele é limitado, então você não consegue ter todos os fundos da bolsa. O FOF, a gente viu, eles têm carteiras enormes ali com 25, 26 fundos imobiliários ali dentro, então já tem uma diversificação natural para a sua carteira. Além disso, o FOF ele tem uma gestão profissional, então você paga um gestor para fazer aquele giro de carteira, para gerenciar. Ele é interessante para quem não quer fazer o picking, né? O stock picking, você não tem tempo, não tem paciência para ficar escolhendo, para ficar lendo o relatório gerencial, vai para um FOF. Além disso, a gente viu que esses dois FOFs eles têm bons dividend yields, outros FOFs têm até dividend yields melhores que esses. Outro ponto que eu acho muito interessante é você observar a descorrelação com a sua carteira. De repente a sua carteira é muito focada em lajes e logística. Aí você vê um FOF que é focado em recebíveis e shoppings. Poxa, é bem descorrelacionado, vale a pena, porque com a sua carteira você vai surfar uma onda, você vai conseguir ter os rendimentos daqueles setores que você mais conhece, mais gosta, e deixa para o FOF seguir naqueles outros setores que você não tem tanto conhecimento, que você não quer alocar. Além disso, os FOFs eles conseguem pensar muito mais oportunidades para fazer esses giros de carteira. Os FOFs eles são enquadrados como investidores profissionais. Então, eles entram em oferta 476, eles têm um capital muito grande para, por exemplo, entrar em oferta de CRIs como investidor profissional, vale a pena também essa questão. Por outro lado, tem algumas desvantagens de investir em FOFs, tá? Eles podem ter na carteira fundos imobiliários que você não acha interessantes, que você não colocaria na sua carteira, essa é uma desvantagem clara. Tem a dupla taxação, porque você paga a taxa do FOF, que já pagou uma taxa de administração e gestão dos fundos imobiliários que ele tem na carteira, tá?
quando ele recebeu o rendimento desses fundos. Também tem a questão de estar sujeito a más alocações da gestora. Isso acontece, a gestora pode errar, pode alocar mal, escolher mal os fundos e aí ter um resultado ruim. E o baixo histórico, o baixo track record de todos os FOFs, né? A maioria dos FOFs do Brasil, eles têm menos de 5 anos, né? Então você não tem um histórico muito longínquo, um histórico muito grande de 10, 20 anos para falar, olha, esse FOF aqui realmente ele bate o IFIX com consistência, esse é outro problema. Sócio, o que eu tinha para falar para vocês de FOF era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído para o seu conhecimento e até a próxima, se Deus quiser.